colocou no meu coração, irmãos, a palavra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47 do profeta Ezequiel. É o assunto da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória ao nome do Senhor, a igreja bem na comunhão. 47 de Ezequiel. Santo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. A maioria encontrou, irmãos. Vamos dar início à leitura com a ajuda aqui do Espírito Santo de Deus. A torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar nesses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Egaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, a sua margem, e de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para de se comer. Não cairá a sua folha, e nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Uma palavra, irmãos, até mesmo de difícil interpretação, né, se formos interpretar e analisar as visões que o profeta Ezequiel tinha, irmãos. De todos os profetas, Isaías, Ezequiel e Daniel tinham essas visões, e muito difícil, somente com a guia de Deus os homens podiam interpretar essas revelações. Mas o certo é, irmãos, que o profeta Ezequiel, um dos grandes profetas, no sentido de ter escrito bastante livros, bastante capítulos, ele foi chamado, irmãos, teve o seu chamado como profeta no momento de crise de Israel. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, e ali, aquele povo que achava que não tinha mais condições de voltar a usufruir da glória que eles tinham lá em Sião, em Jerusalém, em Israel, quando eles voltaram as costas para o mandamento da palavra, quando eles voltaram as costas de adorar o Deus de Israel, e se prostraram diante da imoralidade, diante da idolatria, e começaram a adorar os deuses estranhos, e isso fez com que o Senhor permitisse que a Babilônia invadisse o povo de Israel e levasse cativo, irmãos. E esse povo estava lá cativo,
O cativeiro demorou 70 anos pela desobediência do povo de Israel. Mas Deus, irmãos, nunca fez nada para perder. Glória ao nome do Senhor. Tudo que Ele faz, Ele dá continuidade. E nenhuma obra Ele começa e permite que o adversário destrua aquela obra, ou algo contrário venha e interrompe o seu poder, porque nada atrapalha o querer e o poder de Deus. Já dá um glória a Deus por esta palavra, você já te dá um primeiro recado, glória ao Senhor. Ninguém impede o meu operar na tua vida, ninguém impede a obra de eu concluir a obra que eu comecei na tua história. E o Senhor manda te anunciar esta palavra: persevera, fica firme, porque eu vou terminar o que eu comecei na tua vida, diz o Senhor. E Israel estava lá, irmãos, esquecido, achava que estava esquecido diante de Deus, estava lá na beira do rio Quebar, lamentando, o povo chorando, o povo se lamentando pelo que estavam escravizados ali na Babilônia, numa terra estranha, sem cultura, numa cultura estranha, numa religião diferente, numa língua diferente, totalmente estranho, adorando outros deuses, mas ali eles lembravam da glória de Sião. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que ainda que por algum motivo nós se afastamos da presença do Senhor, mas o nosso coração nunca se esquece da visitação da parte dele, e a nossa alma nela em sentir a sua presença constantemente, e nunca nós deixaremos da presença do Senhor. Nós podemos por vezes, por algum momento se afastar, mas o Senhor nunca se afastará de nós. Glória ao nome do Senhor. E ali, irmãos, aquele povo estava ali na beira, como se fosse os ribeirinhos ali naquele ribeirão do Quebar, do rio Quebar lá na Babilônia. E ali, irmãos, o Senhor, para provar do povo que não tinha desamparado eles, o Senhor chamou o profeta Ezequiel da tribo de Levi, dos levitas, filho de um sacerdote. Se não me engano, o pai dele era Buzi, um sacerdote da linhagem dos levitas, uma família que tinha sangue dos levitas, da tribo de Levi, que era para adorar e cuidar das coisas espirituais do templo do Senhor. E ali o Senhor levantou Ezequiel e começou a trabalhar com Ezequiel através das visões e revelações que dava para poder instruir o povo, dizendo em que o Deus que eles serviam, por mais que eles tinham voltado as costas para ele, por mais que eles tinham desobedecido o mandamento, o Senhor ainda amava aquele povo, e a pregação na boca de Ezequiel era de restauração. Glória ao nome do Senhor. O Senhor ia restaurar a Sião de novo, o Senhor restauraria os muros de Jerusalém, o Senhor restauraria as portas da cidade que estavam queimadas, o Senhor ia restaurar o povo de Israel, o povo que ele tinha chamado e escolhido para ser o povo de Deus. Não ia ter fim, era uma provação, mas o Senhor ia reconstruir. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aquele povo estava ali sofrendo, chorando, se lamentando, mas eles tinham o profeta Ezequiel, aonde o Senhor usava para levantar o ânimo daquele povo. E esta passagem, irmãos, Ezequiel estava ali e o Senhor apareceu em visão para ele. Um anjo desceu até onde estava Ezequiel e levou ele em espírito, numa visão, mostrando as medidas da reconstrução do templo que seria reconstruído, para que o povo voltasse a adorar a Deus de novo, para que o povo voltasse a ter de novo aquela cultura, aquela condição da crença e da ética da adoração de Deus, aqueles serviços do santuário, aquele ritual do sacerdote. Glória ao Senhor. Então o Senhor passou para Ezequiel toda a dimensão do pátio, a dimensão dos átrios da casa do Senhor que seria reconstruído. E esse capítulo 47, irmãos, depois que ele mostrou toda essa metragem, ele levou Ezequiel até uma parte do templo e mostrou para Ezequiel que debaixo do altar do templo saía uma fonte de uma água viva, um ribeiro transparente, cristalino, e essa água corria por dentro do templo, da banda do lado direito, e ele contornava aquele templo e saía pelas terras da banda do oriente, e saía e desembocava no mar morto. Glória ao Senhor. E Ezequiel olhando aquela imagem, aquela visão, e o anjo dizendo para ele que aquela água onde passasse, aquela água iria restaurar, iria purificar, iria reconstruir, iria ter vida. Agora o nome do Senhor, porque o povo de Israel, irmãos, eles estavam como se fossem pessoas ressecadas do Espírito. O povo tinha se afastado do Senhor, estavam todos eles espiritualmente falando ressecados
como se uma sequidão espiritual tivesse tomado aquele povo. Tanto que há 10 capítulos atrás, no 37 de Ezequiel, o Senhor mostrou a visão do vale dos ossos secos, comparando o povo de Israel como se fosse aqueles esqueletos ressecados, tudo morto. Mas ali na visão o Senhor perguntou para Ezequiel: Ezequiel, pode, porventura, esses ossos viverem? Glória ao Senhor. Aos ossos ressecados. Irmãos, a pergunta do anjo para Ezequiel não era sobre um homem que tinha acabado de morrer, um corpo quente ainda, não. Era um osso ressecado, era um cemitério de ossos, um exército de pessoas ali mortas, representando o povo de Israel, para o nome do Senhor. E Ezequiel respondeu: ó Senhor, tu o sabes, como quem dizendo, o poder está na tua mão, tu querendo fazer ninguém impede. Se tu quiser dar vida para esses ossos, vão viver, glória ao Senhor. E ali o que foi que o anjo disse para Ezequiel? Profetiza para esses ossos, e o vento vai passar dos 4 cantos da terra, e vai levantar esses ossos secos, e vai criar nervo, criar carne, criar vida, e o fôlego do meu Espírito tomará esse povo, e eu farei de novo deles um exército vivo para me servir, diz o Senhor. E assim eu farei com o povo de Israel. Ezequiel tinha uma visão de restauração, meus irmãos, reestruturação, exaltação. Tirar o povo que estava perdido, morto, esquecido, desprezado, e fazer esse povo viver de novo. E essa visão das águas era a mesma coisa, a mesma linhagem. Um povo que estava como se fosse uma terra seca, aonde esse rio que saía debaixo do santuário do Senhor, e onde ele passasse, ia ter vida. As árvores iriam brotar para o Senhor, as árvores iriam dar flores, dar fruto, os frutos não cairiam, não pereceriam frutos sequer, as folhas não cairiam, serviria de alimento e de remédio para quem estivesse por perto. Não, glória a Deus por esta palavra. O Senhor me diz por esta pregação: a minha água do meu Espírito hoje vai irrigar o teu coração ressecado pela prova, pelo calor do deserto, da tua aflição. Mas uma coisa é certa: a minha visitação te tomará nesta noite. O meu Espírito vai encher o teu coração. Abra a tua boca e continua glorificando, porque eu vou mostrar para o teu adversário que aonde estava seco vai brotar, aonde não tinha vida vai nascer, aonde estava morrendo vai reviver. Glória ao Senhor. Eu vou levantar o que está caído, e o que estava dado por morto vai viver, diz o Senhor. Eu vou fazer brotar aonde o inferno disse que estava morto, vai ter vida, diz o Senhor. Você tem glória para me dar por essa palavra? O anjo pegou na mão de Ezequiel. Por Ezequiel, caminha comigo. 1000 côvados, equivale a 600 metros. Caminha, Ezequiel, comigo. E levou Ezequiel naquelas águas, irmãos. E aquelas águas estavam no calcanhar dele. Glória ao Senhor. Cobria o pé. Glória ao Senhor. Relacionamento espiritual com Deus. Aleluia. Relacionamento espiritual com Deus. Só na superfície, só no raso. O Senhor não quer você assim. Aleluia. Eu te quero levar para águas mais profundas. Eu quero te levar, como levei Ezequiel, para águas mais profundas. Sai do raso da superfície. A superfície, irmãos, é o crente em que recebe o Senhor no seu coração, mas não consegue deixar de todas aquelas coisas que o mundo faz com que ele se afasta da presença de Deus. Ele é o crente que se converteu na presença do Senhor, mas ele não consegue deixar dos vícios, não consegue deixar das fraquezas, não consegue deixar de tudo aquilo que é o prazer da carne, e isso faz com que ele fique na superfície e não consiga ter uma intimidade com o céu. Glória ao Senhor. Mas o anjo continuou segurando Ezequiel. Eu falei: Ezequiel, caminha mais 500 metros comigo, mais 1000 côvados, e levou ele numa outra nível, onde a água estava no joelho. Glória ao Senhor. Um outro nível espiritual. O crente que já tem um nível espiritual da água no joelho. Você sabe qual é a importância do joelho, irmãos? Quem aqui lembra que tem joelho durante o dia? Só quando dói, né? Só quando tem dor. Porque nada é mágica, quem lembra que tem joelho? Só que a gente não sabe que se não tivesse o joelho, nós não ficaríamos em pé. A estrutura da nossa perna, a sustentação do glória está na articulação do joelho. E a estrutura do crente para ficar em pé é a oração, é o joelho no chão. Isso é relacionamento com Deus. O homem que tem um
relacionamento com Deus um pouquinho mais aprofundado, ele já entende que ele precisa orar para poder ficar em pé diante da prova. Glória, é o nome do Senhor. O crente que sabe da importância da dependência da presença de Deus, ele anda de joelho no chão, e ele sabe para a casa dele ficar em pé, para a família dele estar em pé, ele precisa estar de joelho no chão, para os filhos estar guardados, para a esposa estar guardada, para o esposo estar protegido, o joelho está no chão, e o nome de Deus é glorificado na sua boca, porque o inferno não tem poder de governar a sua casa. Joelho no chão, relacionamento com Deus é um outro nível que Josué, que Ezequiel foi caminhando com o anjo. Você tem um glória para brincar? Glória a Deus. Qual é o teu relacionamento comigo? Como é que se encontra hoje o teu relacionamento espiritual comigo? O Senhor te pergunta, responda aí na tua cabeça agora, no teu coração, Senhor. O meu relacionamento ainda está superficial, Senhor. Eu vou buscar caminhar mais 500 metros, eu vou buscar caminhar um pouquinho mais, para mim orar mais, para mim jejuar um pouquinho mais, para mim buscar mais consagração, para mim entender que eu sou dependente da tua misericórdia. Olha o nome do Senhor. Mas ainda, irmãos, não parou por aí. O anjo continuou segurando na mão de Ezequiel, caminha mais 500 metros comigo, em direção sempre às águas mais profundas. Eu quero te levar às águas mais profundas. Eu tenho tanta coisa para te mostrar, meu Senhor. Eu tenho tanta visão para te dar. Eu tenho tanto dom no céu parado, aguardando os valentes na terra buscar. Eu tenho tanta coisa boa para te fornecer. Eu tenho tanta obra para fazer na tua casa, na tua família. Eu só preciso que você levante um pouquinho e caminhe mais um pouco em direção a águas mais profundas. Você tem condições de levantar e caminhar na minha direção, diz o Senhor. Eu quero te revestir da minha santidade. Eu quero te revestir dos meus dons. Eu quero derramar sobre você a minha virtude, te ungir com o selo da promessa, te ungir com as minhas palavras, e você poder ser um instrumento na minha mão. Por onde você entrar, o seu caminhão, o seu coração vai ser um caminhão de água viva, e você vai irrigando por onde você passa, e aonde você passar, diz o Senhor, vai brotar coisa nova. Vai brotar coisa nova, diz o Senhor. Aonde tiver morte, a vida vai entrar. Aonde tiver seco, o Senhor vai fazer brotar águas novas. Mas uma coisa é certa, eu só dependo que vocês busquem um pouquinho mais. O Senhor não pode forçar nós a nada, irmão. O Senhor, Ele é muito educado. O nosso Deus é educado. Ele não nos força nada. Ele só diz assim: eu estou preparado para te encher da minha presença. Você quer buscar um pouquinho mais? Você quer que eu te encha? Então caminhe um pouquinho mais em sentido às águas profundas. Aumenta o teu relacionamento comigo, e eu vou te provar o quanto você vai ser mais bem-aventurado na terra, o quanto você vai ser mais próspero, o quanto eu vou te abençoar na parte espiritual. Mas caminha comigo, diz o Senhor. Não se afasta da minha presença. Por mais que o mundo tenta te puxar para fora, por mais que o mundo tenta te empurrar para longe de mim, o Senhor te diz: fica perto de mim, porque eu te guardarei do mal. Glória ao nome do Senhor. E ali, irmãos, o anjo levou Ezequiel para mais um nível. Caminhou mais 500 metros e já dava água pelo lombo. Glória ao Senhor. A água pelo lombo, irmãos. O lombo, as costas, é o lugar aonde os homens de Deus foram açoitados, chicoteados, aonde Cristo foi chicoteado, no lombo. E nós, espiritualmente falando, não somos diferentes. O quanto a prova nos chicoteia, o quanto a vida nos chicoteia, o quanto às vezes a dificuldade da vida é um chicote, praticamente é judia de nós, irmãos. Mas uma coisa é certa: as minhas águas cobrirão o teu lombo, e aonde essa água passa, ela purifica, ela restaura, ela cura, ela sara, ela reconstrói. Glória ao Senhor. E o homem e a mulher que já tem esse relacionamento com Deus, das águas pelos ombros, é o homem e a mulher que já tomou tantos tombos, mas ele levantou em todos eles, porque a força de um guerreiro não está em ele manter de pé, não. É quantas vezes ele cair, quantas vezes for necessário ele se levanta. Glória ao Senhor. Aquele homem que tem um relacionamento, a mulher que tem um relacionamento
levarei avante até o fim, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e para encerrarmos, Ezequiel caminhou mais 500 metros, e o anjo levou ele mais um nível, aonde já não dava mais para caminhar, as águas eram profundas, e só conseguia atravessar a nada. Glória ao Senhor. 100% debaixo da água, 100% do seu coração entregue para o Senhor. Você tem um glória para dar? Glória ao nome do Senhor. Eu te quero 100%. Não quero dividir teu coração com o mundo. Não quero dividir teu coração com os prazeres do mundo, e nem com os vícios, e nem com a bebida, nem com a moralidade, e nem com a pornografia. Eu quero o seu coração 100% comigo, diz o Senhor. Relacionamento inteiro, sem nenhuma mácula. Glória ao nome do Senhor. O Senhor quer nós, irmãos, que entregamos inteiro o coração para Ele, nosso ser seja inteiro dEle, para que Ele possa nos encher da Sua presença, nos encher das Suas virtudes, revestir nós os Seus dons. Quem aqui não quer ser revestido do poder de Deus e ser instrumento na mão do Senhor para onde nos passarmos, mas não pode ser de qualquer jeito. Nós temos que estar 100% dedicado ao Senhor. Abra agora o teu coração e fala: Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que não provém de Ti. Tira o ressentimento, tira a inveja, o ódio, tira a falta de perdão, tira os vícios, tira a minha fraqueza, tira tudo aquilo que me afasta da Tua presença e completa o meu coração com o Teu Espírito Santo. Você verás o quanto a tua vida será transformada, diz o Senhor, e eu transformarei não só a tua vida, mas por onde você passar, eu deixarei um rastro de milagre, um rastro de sinal, porque onde você passar, você deixará a água do meu Espírito, porque eu te encherei dela. E a palavra que diz, irmãos, onde essa água passou, onde esse ribeiro passou, as árvores foram frutíferas, os frutos não pereceram e nem sequer folha caíram, serviram de alimento e de remédio para as nações. Eu farei de vocês instrumento na minha mão, a tua boca vai produzir frutos e servirá de alimento para as nações e remédio para as almas. Glória ao Senhor. Olha que palavra linda, irmão, o Senhor está nos mandando. Eu te farei instrumento na minha mão. No abrir da tua boca eu saro feridas, no abrir da tua boca eu curo a enfermidade, no abrir da tua boca eu expulso o espírito contrário, no abrir da tua boca eu repreendo o inferno, no abrir da tua boca a pedra sai do teu caminho, no abrir da tua boca as portas se abrirão, no abrir da tua boca as cadeias cairão, as algemas se arrebentarão, no abrir da tua boca o inferno vai ter que se calar e você vai caminhar livre para me servir em espírito e verdade, diz o Senhor. Abra a tua boca e eu me usarei de você, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E assim foi, irmãos. Essa visão se encerrou e Deus mostrou para Ezequiel que ele ainda tinha prazer na exaltação e na restauração do povo de Israel, e que quando terminasse a exaltação, o povo de Israel seria novamente uma nação bendita, uma nação da qual Deus muito iria prosperar. Até a vinda de Cristo, Israel ficou sendo o povo de Deus. Quando Jesus veio e os seus o rejeitaram, essa graça do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, a graça do Cristo crucificado, ela foi aberta a todo aquele que crê. Não importa se você não tenha sangue judaico, não importa se você não seja da descendência de Abraão, mas o certo é que você é filho meu e filha minha, por adoção de Jesus Cristo na cruz. Olha o nome do Senhor, eu comprei a tua alma com preço de sangue. Aqueles que me rejeitaram, aqueles que não me aceitaram, eu abri a graça e deixei para que todo aquele que crescer pudesse viver eternamente. Então, glória a Deus por esta palavra. Eu te fiz herdeiro e co-herdeiro da minha glória. Você não é
me busca mais, leia mais a minha palavra, medita na minha lei de dia e de noite, busca mais consagração, busca mais santidade, e eu te farei uma coluna no templo, meu Deus, diz o Senhor.